Tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Muito bom dia a todos. Sr. Deputado Vítor Freitas, antes de mais, parabenizar o Partido Socialista por trazer este pertinente tema a debate, que curiosamente surgiu num momento muito oportuno, precisamente numa altura em que foi noticiado na TV a polémica da medicina nuclear. Mais uma coincidência à moda da LPM e de António Costa. Agora, Sr. Deputado Vítor Freitas, o seu discurso foi muito correto. O problema é que em nada coincide com aquela que é a prática do Partido Socialista na realidade. E passo a explicar. Porque o Partido Socialista, nos locais onde é poder, neste caso aqui na região, nas autarquias, assim que se apanhou no lugar, tratou de arranjar tachos e lugares para os boys e girls do Partido Socialista. Então pergunto, como é que nós podemos alocar recursos na saúde? Como é que nós podemos contratar mais médicos e enfermeiros se o dinheiro dos contribuintes é utilizado para dar taxa nem, taxa ti, no seio às famílias do Partido Socialista? Muito bem. Senhor Deputado Vítor Freitas, como deve calcular, a administração, a governação de uma autarquia, de um governo, é uma questão de escolhas. E quando se escolhe em função de alimentar as clientelas que gravitam em torno de quem está no poder, em nada difere daquilo que o Partido Social Democrata fez ao longo dos anos na região. Como é que o Partido Socialista quer ser alternativa àqueles que lá estão, se assim que se apanha no poder, dá-nos exemplos que são exatamente a mesma coisa? Muito obrigada. Obrigado. Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário. A minha pergunta prende-se com uma questão que já tive a oportunidade de colocar a este plenário, mas que não houve qualquer resposta por parte do partido da maioria. Então aproveito a sua presença para pedir uma explicação da sua parte para o facto que os médicos do Cesarame que têm funções de gestão não estarem, muitos deles, a exercer a sua especialidade. E estou aqui a falar de especialidades que são altamente carenciadas e que existe falta destes profissionais no Cesarame. Temos o caso particular dos anestesistas, temos, salvo erro, 3 anestesistas com funções de gestão no Cesarame e que, nas horas de serviço, eles dedicam-se apenas a essas mesmas funções de gestão. A administração não está no bloco operatório. E então pergunto, como é que nós vamos contratar anestesistas ao continente a peso duro e depois não potenciamos os recursos que temos ao nosso dispor para fazer bloco operatório e combater as famigeradas listas de espera para as cirurgias? É porque, da forma que o Cesarame é gerido, isto acaba por ser um saco sem fundo para os contribuintes, Sr. Secretário. Como é que se explica que se tem os médicos, que se tem os profissionais e eles não estão a exercer as funções para as quais foram contratados apenas e somente porque têm funções de gestão? Será justo, será lógico, será uma boa medida de gestão se colocar estas pessoas com funções de gestão, sabendo à partida que depois elas não vão exercer essas mesmas funções, a sua especialidade para a qual foram contratados? Senhor Secretário, é que eu vejo que na saúde não é só um problema de falta de investimento financeiro por parte do nosso orçamento regional. Há claramente erros grotescos de gestão que encarecem o Serviço Regional de Saúde e que, em simultâneo, não correspondem àquelas que são as necessidades, de facto, dos utentes de saúde na região autónoma da Madeira. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário. É triste ver Vossa Excelência fugir com o rabo à seringa à questão muito concreta que lhe coloquei. Da maneira que vejo o seu procedimento, vejo que a saúde não tem remédio nas suas mãos, porque Vossa Excelência não está disposto a quebrar com certos e determinados vícios, princípios que têm sido levados a cabo no Cesarame. E, particularmente, Sr. Secretário, a questão que eu coloquei é porque é que há a diretiva por parte da administração do Cesarame de atribuir funções de gestão a especialidades altamente carenciadas, que são dispendiosas para o Serviço Regional de Saúde e que depois não estão a exercer esses mesmos médicos as funções para as quais foram contratados. Senhor Secretário,
E depois pergunto-lhe mais, por qual é a razão que nas 8 horas de serviço esses médicos dedicam-se às funções de gestão, mas para fazer as horas extras já vão fazer bloco operatório. Portanto, Sr. Secretário, isto tem que haver regras. Senhora Deputada, Tem esgotou que o seu se tempo. priorizar e potenciar aqueles que são os nossos recursos, mesmo que isso signifique entrar em contendas com certos e determinados lobbies. Tente Porque concluir. a política e, particularmente, o Serviço Regional de Saúde não está para brincadeiras Muito obrigada, nem para senhora agradar deputada. as nomenclaturas e as clientelas do Partido Social Democrata. Muito obrigada. Obrigada.